Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso. Os fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro Olá, como vai você? Aqui é Andréia Souza e nós vamos dar continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. Hoje falaremos sobre o tema Orando com Fé. Faremos uso do texto base de Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 8. Vamos ler? Pegue sua Bíblia, deixe perto de você o seu bloco de anotações, uma caneta e faça ao longo de toda a nossa reflexão as suas anotações. Vamos ler? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento.
Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Uma boa forma de explorarmos este texto base é você ler cada frase e perguntar qual o seu sentido para você. Qual o sentido de cada frase para você? Que tal fazer isso? Releia a passagem e pegue cada frase e pergunte a si mesmo qual o sentido disso para mim. Logo no início desse trecho do texto base, nós temos uma provocação no versículo 2. O versículo 2 nos diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. De que forma este versículo nos surpreende e chama a nossa atenção? Porque geralmente não pensamos em provas como fonte de alegria, não é mesmo? Então, como as provas podem ser uma fonte de alegria? Quando elas nos ajudam a reconhecer que Deus nos acha capazes de suportar e superar essas provas. 1 Coríntios 10:13 nos diz algo muito importante. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Podemos pensar nas provas como uma fonte de alegria também, quando entendemos que elas nos ajudam a reconhecer que nossa fé está sendo confirmada. Também nos ajuda a reconhecer que essas provas nos ajudarão a crescer, a sermos mais fortes, em nada deficientes. E o que poderíamos dizer sobre a relação entre perseverança e sabedoria? Como estas duas qualidades desenvolvem a maturidade cristã? Na maior parte das vezes não podemos ver numa prova a sabedoria de Deus. Seja numa queda, seja numa crucificação, seja numa tribulação, a sabedoria e os propósitos de Deus somente são revelados com o tempo ou por meio de alguém que conhece a mente de Deus. Deus é mestre em transformar crucificações em ressurreições. A perseverança nos leva a entender a perspectiva de Deus, que é sabedoria. E a sabedoria nos leva a perseverar. A perseverança e a sabedoria são como irmãs, cobrando força uma da outra. No versículo 6, nós encontramos uma referência sobre a dúvida. O versículo diz o seguinte: peça a sabedoria com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Como a dúvida nos leva a ser parecidos a uma onda do mar? Porque somos levados por nossa emoção de um lado para o outro, como crianças. Em Efésios 4:14, nós encontramos uma referência sobre isso. A dúvida não traz luz e direção, traz trevas e confusão. Devemos distinguir entre dois tipos de dúvida, uma fatal e a outra normal, e até podemos dizer essencial. A fatal é quando duvidamos do caráter de Deus ou da palavra dele. Ele até nos permite duvidar dele no momento de sofrermos um choque terrível, mas não como um estilo de vida. No último caso, nos tornamos como a onda do mar, sem firmeza, estabilidade ou identidade. O segundo tipo de dúvida é essencial. É uma autodúvida, uma falta de confiança em nós mesmos. Uma humildade de saber que ainda quando achamos que estamos vendo os propósitos de Deus com clareza, mesmo assim estamos enxergando como em espelhos, obscuramente, como 1 Coríntios 13:12 nos diz. Esse tipo de dúvida nos deixa ensinável, aberto à voz de Deus por meio de qualquer pessoa. Esse tipo de dúvida nos leva a procurar a sabedoria de Deus diretamente dele e por meio de nossos companheiros também. Colocamos nossa confiança nele e em sua palavra, não em nós mesmos. E qual é a relação entre a fé e receber a sabedoria de Deus? Fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Essa certeza e convicção está em contraste à dúvida fatal acima e deve ser o resultado da autodúvida que discutimos acima. A certeza no caráter de Deus e que Ele nos responderá no meio da prova. A certeza não é que Ele necessariamente eliminará a prova, ainda que Ele pode livrar-nos dela a qualquer momento. Se o ouvimos dizer que nos liberará e outros confirmam sua voz, podemos ter uma confiança no que estamos ouvindo. Ainda assim, essa confiança precisa de humildade, porque enxergamos como em espelho, obscuramente. Nossa certeza e confiança absoluta é na presença dele. Podemos confiar que ele andará conosco na prova, até sairmos juntos do outro lado.
Isso é bem ilustrado em Hebreus 11, onde muitos pela fé tiveram grandes vitórias e outros pela fé perseveravam até o fim em meio a provas terríveis. Através da fé podemos receber a perspectiva de Deus, a sabedoria, que nos sustentará em todo momento e nos dará a direção para saber o que devemos fazer. Para finalizar a reflexão do nosso tema de hoje, vamos deixar algumas questões para pensarmos e orarmos e meditarmos sobre elas. As questões são as seguintes: qual é a maior prova que você está enfrentando hoje? Está conseguindo experimentar alegria no meio da prova? Por que sim ou por que não? O que isso indica quanto a seu nível de maturidade cristã? Que tal você responder a essas questões, fazer o seu diário espiritual e compartilhar conosco nos comentários deste vídeo? Eu vou ficando por aqui, eu espero ver você amanhã para continuarmos os nossos 40 dias crescendo na oração. Fiquem com Deus e até lá!